Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Estamos ainda alegre, com a nossa live de ontem. Você que não acompanhou a nossa live, olha, tivemos aqui o meu cunhado, pastor Valdeci, a minha cunhada Andréia, que estão aqui, a pastora Andréia, eu, a Lília, nós estivemos aqui, a Adrielen também. Olha, foi uma bênção a nossa live desta segunda-feira, dia 13. Se você não acompanhou, depois você vai aí nessa parte onde está escrito ao vivo, você clica ali que você vai encontrar a nossa live de ontem, segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Mas nós estamos hoje, dia 14 de janeiro de 2025, para nós darmos continuidade à leitura da palavra do Senhor, que é Jó 29. E eu tenho certeza que cada um de nós que estaremos acompanhando esta leitura, como foi dito ontem, Jó 28, onde, querendo ou não, a gente aprendeu muito, sobre o que o homem tem a capacidade de ter, que é as ciências das coisas terrenas, e descobrimos também, foi mostrado ontem aqui através de Jó 28, sobre a sabedoria é um dom de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre a lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Amém? Então vamos à leitura. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Jó 29 e versículo 1, que diz assim: E prosseguindo Jó em sua casa, ou melhor, e prosseguindo Jó em sua parábola, disse, verso 2: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó se lamentando aqui. Verso 3. Quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Verso 4. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Verso 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Verso 6. Quando lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Verso 7. Quando saía para a porta da cidade, e na praça fazia preparar a minha cadeira. Verso 8. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Verso 9. Os príncipes continha as suas palavras e punha a mão sobre a boca. Verso 10. A voz dos chefes se escondia e a sua língua se pegava
ao seu paladar. Verso 11. Ouvindo-me, algum ouvido me tinha por bem-aventurado. Vendo-me, algum olho dava testemunho de mim. Verso 12. Porque eu livrava o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha a quem o socorreste. Verso 13. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilecesse o coração da viúva. Verso 14. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Verso 15. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Verso 16. Dos necessitados era pai, e as causas de quem não tinha conhecimento inquiria com diligência. Verso... Espera aí, deixa eu tirar essa planta daqui. Verso 17. Quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Verso 18. Dizia: no meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como areia. Verso 19. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. Verso 20. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Verso 21. Ouvindo-me, esperavam em silêncio, atendia ao meu conselho. Verso 22. Acabada a minha palavra, não replicava, e minhas razões destilavam sobre eles. Verso 23. Porque me esperavam como a chuva, e abriam a boca como a chuva tardia. Verso 24. Se me ria para eles, não o criam, e não fazia abater a luz do meu rosto. Verso 25 e final. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consolava os que pranteiam. Amém? Então foi aí a leitura desta palavra maravilhosa,
aonde Jó, ele faz uma lamentação, né? Ele vai lamentar, ele vai fazer ali, vamos dizer, como se fosse uma reclamação, né? Lamentando ali porque ele começou a lembrar dos dias da sua mocidade. E quem é que não lembra dos dias da sua mocidade? Né? Quem é que não lembra? Ontem mesmo na live, né, nós estávamos lembrando, porque eu, a Lília, a minha cunhada Andréia, o meu cunhado Valdeci, nós fizemos parte, na nossa juventude, da mesma mocidade, da mesma igreja, ali em Manaus, né, no Amazonas. E nós viemos para o Rio, logo após que casamos, né, conhecemos Goiânia e voltamos para o Rio novamente. E por aqui nós estamos, né? Minha cunhada continuou, né, ali em Manaus, Amazonas. Quem é que não lembra? Quem é que não lembra daquelas artes, né, que a gente poderia ter sofrido uma consequência muito grande ali? Né, como eu, por exemplo, fui andar em cima do telhado da igreja, caí do telhado da igreja. Né? Eu tinha... 9, 10, 8? Não, já estava já com uns 12 anos de idade, né? Pré-adolescente. Então a gente lembra dessas nossas passagens, e lembramos das nossas passagens boas também. E aqui você observa que Jó, ele começa a lembrar dos seus meses passados, dos seus anos passados. Ele começa a lembrar dos dias da sua mocidade, aonde, como ele coloca aqui, né, que Deus estava sobre a tenda, que Deus estava com ele, caminhava com ele. Eu estou dizendo que estava, que caminhava, porque Jó, ele se encontrava em uma situação que praticamente ele se encontrava ali como se ele estivesse... como é que eu posso dizer? Um filho desamparado. Né? Jó, ele se encontrava ali numa situação como se ele estivesse desamparado por Deus. É onde ele começa a lembrar, olha, no tempo da minha mocidade, né? O Senhor, ele caminhava comigo. O Senhor, ele fazia eu caminhar pelas trevas, quer dizer, ele como luz... Ele caminhava pelas trevas, quer dizer, ele trazia a luz por onde ele caminhava. E ele começa a dizer, né, que por onde ele passava, os idosos, né, se punham de pé para poder ver a caminhada dele. Aonde ele passava, ele era, vamos dizer assim, homenageado, era prestigiado por onde ele passava. E agora... Íntegro, né? ele era um homem íntegro. E agora ele estava numa situação de enfermidade, aonde ele olhava e nada acontecia. Ele se sentia desamparado por Deus, mas não sabia ele que Deus estava com ele. E o interessante, Lília, que Jó, ele mesmo se sentindo desamparado por Deus, ele não abandonou os caminhos do Senhor. Ele se sentindo desamparado, não é que Deus desamparou Jó, não desamparou Jó, não. Deus estava ali, vamos dizer, 24 horas com Jó. Mas pela situação que Jó estava enfrentando, Jó pensava ele que Deus tinha desamparado. Mas não sabia Jó que tudo era... Ele não perdeu a fé. um plano, ele não perdeu a fé.
Eu acho tão bonito que ele diz assim, que ele era o olho do cego e ele era o pé dos coxos. Sabe o que quer dizer isso? Aquilo que os cegos não enxergavam, aquilo que os cegos não poderiam fazer, Jó fazia, auxiliava os cegos na sua necessidade. Quer dizer, ele enxergava a necessidade do seu próximo, do cego, das pessoas. Aonde o coxo não poderia ir, Jó, ele era os pés do coxo, ele fazia para eles. Então é algo, irmãos, que nós temos que colocar sempre na nossa vida, independente da situação. Jó, ele se lembrava, eu era tudo isso, e agora eu estou passando, por esta necessidade, vamos dizer assim, a enfermidade. Eu acho que ele se cobrava dele mesmo, não era de Deus. Exatamente, ele nunca... Vulnerabilidade que ele... a Lília tá auxiliando aqui, dizendo que Jó cobrava dele mesmo, ele não cobrava de Deus. Não, realmente, porque se fosse na nossa atualidade hoje, muitos crentes hoje iam colocar a culpa em Deus. Mas era aí que ele não murmurava, porque ele não cobrava, ele cobrava de si mesmo. Exatamente. Por você ver que Jó não murmurava contra Deus, você já começa a entender que ele colocava o problema nele. Só que ele olhava para dentro dele e ele também não via o problema, porque hoje em dia o pecado domina, a iniquidade domina, e isso causa uma consequência na vida de cada um. Mas quando Bildade chegou até Jó e falou com ele, Jó, você deve estar em pecado, Jó, você tem que se consertar diante de Deus. Jó olhava para dentro dele e ele não via. Mas ele nunca abriu a sua boca para poder jogar a culpa em Deus. Amém? Então que estas palavras, elas possam trazer, que muitas das vezes você que fica lembrando aí do seu tempo da mocidade, muitas das vezes chorando, porque você poderia fazer muito mais para Deus. Hoje a idade chegou, mas eu quero dizer, ainda há tempo de você fazer para o Senhor nosso Deus. É claro que hoje, como a Adrielen falou muito bem, hoje nós não temos a força de antigamente, mas nós temos a experiência naquilo que nós vamos fazer. Deu para você entender? Porque ela tem a boca, a palavra para dar para aquele jovem. Exatamente. Nós que já somos cristãos, já, vamos dizer, maduro, na idade, já estamos chegando já numa idade, pode nos faltar força, mas a experiência para poder falar com o nosso próximo, a educação para poder falar com o nosso próximo, isso nós temos. Não temos força, mas o Senhor, Ele tem dado experiência e sabedoria, como foi dito ontem aqui no canal Tempozio. Amém? Então, meus amados, que Deus abençoe, para a live não ficar muito grande, já estamos aqui já com 19 minutos, caminhando para 20 minutos, falando desta palavra tão maravilhosa, e é tão bom quando as palavras, elas começam a fluir, na nossa vida, é porque o Espírito Santo está falando com algum de nós que estamos acompanhando esta live hoje, dia 14 de janeiro de 2025. Então vamos agora falar com o Senhor em oração? Vamos falar com o Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos
entrando na tua presença em oração, Pai. Te agradeço, Senhor, por mais este momento lendo a tua palavra, compreendendo, Senhor, a tua palavra juntamente com este irmão, juntamente com esta irmã, com esta pessoa que nos acompanham aqui no canal Tempozio. Senhor, eu peço a ti, Pai, abra minha mente, abra, Senhor, a mente deste irmão, desta irmã, para que nós venhamos compreender, entender a tua palavra, nos alimentar pela tua palavra. Senhor, sejas conosco, é o que eu te peço, eu te agradeço. Amém e amém, Senhor Jesus. Então, que Deus abençoe, meus irmãos. Não esqueçam que no canal Tempozio aí tem a nossa live, né? A nossa live aí de ontem. E eu tenho certeza que você vai gostar, né, do que foi falado e também pregado ontem, né? A minha cunhada Andréia trouxe a palavra e segunda-feira que vem uma live especial aonde a minha cunhada, né, que eu tenho a minha sobrinha, a Estezinha, né, que tem o síndrome de Down e tem autismo também, né, que é a filha da minha cunhada Andréia e do meu cunhado Valdeci. E eles vão estar trazendo aqui, né, para poder ajudar muitos pais, né, que têm o seu filho e muitas das vezes ainda não compreendeu o teu filho. Então, eles como pais vão estar aqui trazendo para todos do canal Tempozio. E eu tenho certeza, você que conheça alguém, né, que passa por esta situação, convida para segunda-feira aqui no canal Tempozio e estar acompanhando também a nossa live. Amém? Que Deus abençoe. Ontem, o canal Tempozio choveu com a família Cardoso, né? A família Cardoso ontem, né, tomou conta da live. Ganhei vários inscritos ontem da família Cardoso, né? Que Deus abençoe a todos aí em Manaus que têm acompanhado a nossa live. Meus amados, fique com Deus. Que o Senhor possa dar aí uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Você que está ouvindo fora desse horário, uma madrugada abençoada, uma manhã abençoada, em nome do Senhor. Amém? Fique na paz do Senhor, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Como eu sempre falo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Que Deus abençoe. Deixa eu tirar essa folhinha amarela aqui que está incomodando, né? Agora fica tudo verdinho. Deus abençoe, meus amados.